Desde que mudanças na rede municipal de ensino foram anunciadas pelo Executivo Municipal para esse ano, algumas têm sido temas de polêmicas entre pais, alunos e professores. Dentre elas, a decisão de retirar o professor das salas após as 16 horas e com a permanência de apenas um agente educativo em salas no CEMEIS, resultou em uma representação na Justiça. Bom, quando nós entramos com essa ação, a gente esperava que a legislação fosse respeitada, no sentido de garantir que criança tenha, de fato, os seus direitos respeitados, que está garantido na Constituição, já que a Constituição, no seu artigo 227, deixa bem claro que a criança e o adolescente, as políticas direcionadas à criança e ao adolescente devem ser prioritárias às demais políticas educacionais. Tá? Outro ponto, as políticas públicas. Outro ponto é na questão de que o professor não dá para poder fazer um trabalho, um bom trabalho sozinho, e o agente de igual maneira também não dá. A resolução do Conselho Municipal de Educação, que dispõe sobre a educação infantil do município, deixa bem claro no seu artigo 9º que as salas da creche, de criança de 0 a 3 anos de idade, deve ser assegurada constantemente a presença do profissional da educação e do agente educativo. Esse foi o motivo que nós entramos cobrando que a justiça fosse realmente feita, que a justiça visse realmente a questão dos direitos da criança, do profissional da educação também, de executar um bom trabalho. Para ele executar um bom trabalho, ele precisa da agente da presença do agente, e de igual maneira o agente sozinho também não pode substituir o profissional da educação. Esse foi então o motivo que levou nós buscar realmente junto ao judiciário que a lei fosse respeitada e que o município de Jataí cumprisse o que está estabelecido na legislação. Com a decisão da Justiça, o município agora está obrigado a manter essas crianças na creche no período de 7 da manhã às 17 horas. Isso com os educadores. E o descumprimento dessa decisão pode acarretar em uma multa diária de cerca de R$10 mil para os cofres públicos. Ao ser apresentado ao Ministério Público, o caso foi criteriosamente analisado pela Justiça. E, de acordo com o juiz da 2ª Vara Civil e Fazendas Públicas da comarca de Jataí, o município não pode cortar gastos quando se trata da educação de crianças e adolescentes. Isso. Os pais receberam informação por parte da Secretaria Municipal de Educação de que seus filhos seriam entregues às 16 horas e não mais às 17 horas, às 5 horas da tarde, e que durante todo o dia eles seriam acompanhados unicamente por um profissional e não mais por 2 profissionais. Em razão disso, o Sindicato dos Professores do município de Jataí propôs uma ação com pedido de liminar para que 2 objetivos. Primeiro, se as crianças fossem devolvidas para os pais às 17 horas e não às 16 horas, e que elas fossem acompanhadas por 2 profissionais, um professor e um agente, e não mais apenas um profissional. Ressaltando que nós estamos lidando com crianças da faixa etária de 0 a 5 anos de idade. Os pais tinham recebido essas informações que essas crianças durante todo o dia ficariam com apenas um profissional, o que inviabilizaria, por exemplo, a limpeza dessas crianças, a higiene, a alimentação de forma adequada, como ocorreu em 2015. Isso, doutor. Quais foram os critérios que o senhor utilizou dentro da lei, dentro da Constituição, para analisar todo esse caso? O primeiro ponto se refere a um artigo da Constituição que determina que toda administração pública deve administrar coisa pública em relação a políticas voltadas para a criança e adolescente com absoluta prioridade. Mesmo que o município esteja passando com dificuldades financeiras, ele deve promover cortes em outras áreas, como turismo, como de repente transporte, mas não nas áreas envolvendo criança e adolescente. Ao ser intimada sobre a decisão, a Secretaria Municipal de Educação tem até 10 dias para se manifestar e adequar-se sobre a liminar. Em caso de desrespeito à decisão da Justiça, cabe aos pais procurar o Ministério Público para realizar a denúncia. Certo, a Secretaria de Educação ela foi intimada na quarta-feira a respeito dessa decisão. Ela tem que se manifestar no prazo de 10 dias, mas na decisão constou que tinha que cumprir essa liminar imediatamente, sob pena de multa diária no valor de R$10 mil, tanto para a secretária de Educação quanto para o prefeito. Não existe esse diálogo em relação direta entre o juiz e a secretaria. Esse
diálogo se dá através dos autos do processo, a Secretaria se manifestando por escrito sobre essa situação. Mas qualquer pai que tiver qualquer informação de que as crianças estão sendo soltas às 16 horas ou que as suas crianças estão com apenas um profissional, elas devem procurar ou o próprio sindicato dos professores ou o Ministério Público aqui da nossa cidade. Agora, com relação aos trâmites processuais, essa medida ela é definitiva ou cabe ao município ainda recorrer a essa decisão? Isso, essa medida ela foi em sede de liminar, cabe ainda ao município no prazo de até 15 dias entrar com um recurso junto ao Tribunal de Justiça e nesse prazo também o município se manifesta por escrito, sempre ressaltando que é uma ação judicial com um rito muito rápido, muito breve. Então em poucos meses a gente já tem a decisão definitiva, mas o que está valendo agora é a decisão liminar para que os CMEIs, Centro Municipal de Educações Infantis, funcione com 2 profissionais em cada sala e que os alunos apenas sejam entregues aos pais às 17 horas. Doutor, chama a atenção a rapidez com que esse processo foi desenvolvido até chegar aqui. O porquê que foi tão rápido? Existe um critério específico que torna esse um pedido de urgência? Isso, existe sim. Toda vez que a gente está lidando com questões envolvendo criança e adolescente, nós temos também prioridade no rito da justiça. Essa ação foi protocolizada na terça-feira dessa semana e já na quarta-feira a gente já tinha essa decisão liminar proferida, porque na quarta-feira já começavam as aulas dos Centros Municipais de Educação Infantil. Com a divulgação da liminar, para o Sindicato dos Trabalhadores em Educação em Goiás, a decisão representa um ganho para os trabalhadores da educação e também para os pais dos alunos que estavam se sentindo prejudicados com a mudança. E segundo a presidente do Sintego, com isso, o direito dessas crianças e da população foram assegurados. Bom, representa com certeza um ganho, visto que a gente busca garantir respeito à legislação. Essa é realmente a nossa bandeira de cumprimento de lei, de garantir que a legislação seja respeitada, que seja em todas as esferas, que seja estadual, que seja municipal. É só isso, é direito mesmo, é direito do profissional, é direito do agente, é direito dos pais, é direito da criança. Foi isso que nós buscamos e a gente fica feliz de ter conseguido realmente garantir esse direito.